Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos conhecer algumas pérolas maravilhosíssimas. Não há igual nesse mundo. São pérolas especiais, únicas, perfeitas, valiosas. Glórias a Deus. E são eternamente valiosas. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos entender hoje alguns versículos que muitas vezes a gente lê e quer ter um entendimento mais claro. E o Espírito Santo vem para nos ajudar nessa tarefa. Glórias a Deus. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler, o Espírito Santo me deu 3 versículos separados para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais sobre estas pérolas. Fica no livro de Provérbios, primeiro, capítulo 25, versículo 17. É um pouquinho forte, mas está na Bíblia, é maravilha de Deus para mim e para você. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Realmente é um versículo, conforme eu disse, né, forte e chama a nossa atenção quando a gente lê, pois é maravilhoso ter amizade, né, conversas, bate-papos, relacionamento, interação, visitas. É uma coisa saudável, mas se for em excesso, pode causar prejuízo e até fazer a amizade acabar. Assim diz a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Então, geralmente, nós temos mais intimidade com os amigos. Então, isso aí é algo que pode... uma pessoa que tem mais intimidade com a outra, é até mais fácil ofender. Por ter muita intimidade, muita convivência. Aí é que está o perigo. Por isso que o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos diz assim, porque a palavra é de Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, o que a Bíblia diz é a verdade. E ela é prática, como sempre eu digo. A Bíblia diz, retira o pé da casa do teu próximo, para que não te enfades de ti e te aborreças. Vamos entender aqui. Antes de nós continuarmos com este versículo, olha a analogia do versículo 16. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Então, mel é uma coisa boa, faz bem à saúde, dentro dos limites. Mas se for demais, vai causar mal, vai haver prejuízo. Então, aqui, logo depois, o Senhor nos diz esse versículo. Retira o pé da casa do teu próximo, para que não te enfades de ti, não se irrite, para que ele não fique incomodado, para que ele não enjoe, para que ele não se entedie de ti. Assim como o mel, se a pessoa tomar muito, vai causar enjoo e vômito, assim é uma pessoa que anda direto na casa do seu próximo. Ela vai causar enjoo àquela outra pessoa, por mais amiga que ela seja. Você já percebeu que muitos amigos
Muitos inimigos já foram grandes amigos, mas se não houve uma traição, pode ter havido muita coisa assim relativa a isso. A pessoa não soube separar. Infelizmente, nós somos emocionais também, infelizmente, no nosso convívio. Então, às vezes, erramos assim. Por isso que a Bíblia é bom a gente conhecê-la, porque aí a gente não vai perecer. Então, ele diz aqui, retira o pé da casa do teu próximo, para que não te enfade de ti, olhe só, e te aborreça. O que é te aborreça aqui? O que significa te odeie? Ou seja, para que ele não se torne o seu inimigo lá na frente. Então é melhor fazer tudo com moderação. Tudo em excesso faz mal. Você já percebeu que até água, né? Todo mundo sabe que deve beber água. Claro, para hidratar o nosso corpo. Mas até beber água demais faz mal. Uma vez eu vi alguém dizendo que até o potássio sai do corpo quanto mais a pessoa bebe água e vai ao banheiro fazer xixi. Então, e também os rins têm uma quantidade para eles trabalharem de líquido durante o dia. Claro que sim. Então, a pessoa vai beber 10 litros de água, vai sobrecarregar, vai fazer mal. Água é bom, excelente, mas se for demais, vai fazer mal. Assim é uma pessoa que vive só na casa da outra. É necessário que a gente tenha sabedoria, porque às vezes a pessoa gosta tanto da outra que todo dia quer estar na casa daquela outra. Para bater papo, conversar, trocar ideias, resenhar. É lícito, mas não convém. Por quê? Porque Deus está dizendo, retira o teu pé da casa do teu próximo para que não te enfade de ti. Aqui, ó, desculpe, para que não se enfade de ti. Não tome, não fique incomodado já com a sua presença. Você perceba que tem pessoas que ligam, fazem ligações para os seus amigos e demoram horas no telefone. E as outras pessoas, infelizmente é verdade, elas quando veem que aquela pessoa que está ligando, elas olham que elas têm muitos afazeres. Temos que remir o tempo. Então, muitas delas nem atendem o telefone. Porque sabe que serão horas ali, a pessoa falando sem parar. Eu já vi alguém dizendo, não vou atender não, que essa pessoa fala muito. Então, nós temos que aprender com a Bíblia. É melhor a gente aprender com a Bíblia do que aprender com sofrimento. Aprender por quebrar a cara. Muito melhor. Louvado seja Deus. Então, esse versículo aqui é como se estivesse até protegendo a amizade. Tá guardando aquele relacionamento. Então, por isso que a gente tem que... Agora, engraçado, né? Conversar com Deus é perfeito. Você já parou para pensar que Deus nunca se enfada? Nunca. Gente, é forte demais. Você pode estar a todo momento na presença de Deus. Jamais você vai enfadá-lo. Que diferença entre Deus e os homens. Muitas vezes os homens são inconstantes e Deus sabe disso. Por isso que Deus vem e aconselha e nos aconselha para que a gente possa agir corretamente. Incrível, meu Deus, que diferença de Deus para o ser humano. Meu Deus, é muita diferença.
É tremendo isso. A Bíblia mostra um versículo que fala sobre a parábola, uma parábola do amigo importuno. Sabe o que aquela parábola quer dizer? Para nós importunarmos o Senhor. É isso que ele quer dizer com aquela parábola. Que eu fico assim, eu digo, meu Deus. Então, as pessoas não querem ser importunadas. Elas ficam logo enfadadas. Mas Deus, Ele faz questão. Ele deixou registrado na Bíblia. Olha, me importune, eu vou te responder. Já parou para pensar o que significa isso? Então, ou seja, muitas vezes, né, a pessoa quer, porque quer ir na casa do outro, de uma pessoa que ela vai constantemente assim, muitas vezes todo dia, porque ela tem muitas vezes até carência de conversar, ela tem às vezes, mora de junto, mora perto, então ela vai muitas vezes sem hora para ir para casa, para voltar para sua própria casa. Então, a pessoa ela quer conversar, ela quer desabafar. Pois é, mas no final das contas, ela vai terminar enjoando aquela outra pessoa da sua presença, da sua amizade. Tremendo isto, né? Mas você já parou para pensar que Deus, nós não temos esse problema com Deus? Em um lugar da Bíblia você vai ler que Deus tem uma limitação para você buscá-lo. Que Deus limita o homem na sua busca pela face dele, pela sua presença. Glórias a Deus. É ótimo ter amigos. Por favor, a Bíblia não diz para você se separar dos seus amigos. Não, de forma alguma. Mas a Bíblia manda a gente ter prudência. Não é porque, um exemplo, você mora perto de uma amizade, que você vai estar toda hora lá na casa dessa pessoa. Vai ter problema. Vai ter confusão no final das contas. A gente tem que saber separar isso aí. Ter a nossa vida, as nossas reservas. Ainda que aquela pessoa, a pessoa se abra para ela, converse, mas a Bíblia diz, retire o pé da casa do teu próximo. Então, é um conselho que Deus está dando. A Bíblia diz que Deus é conselheiro. E na multidão de conselheiros há sabedoria. Você veja que nunca acaba bem uma pessoa que só anda na casa da outra. Vai acontecer alguma coisa que vai ter problema. Então, é melhor... O que é melhor nós fazermos? Obedecermos o Senhor. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta a gente fazer tantas coisinhas e não obedecer ao Senhor. Né? Louvado seja Deus. Então, para a gente manter as amizades, que são tão raras hoje em dia, cada dia é menos. Então, é melhor a gente ouvir o conselho de Deus. Sempre. Em nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Então, essa é o que Deus, a mensagem de Deus, essa pérola aqui, é uma pérola. Retira o pé da casa do teu próximo. Quando a gente lê esse versículo, dói um pouquinho. Mas é assim mesmo, a verdade sempre confronta o nosso interior. Porque quando a pessoa gosta da outra, o que é que ela quer? Quer ficar só junto. Mas aqui está dizendo, retira o pé da casa do teu próximo, para que não te enfade, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Aqui está dizendo, e te aborreça. Para que ele não enjoe da sua presença.
e venha até te odiar. A Bíblia está dizendo isso aqui. Eu não estou botando nada mais do que está escrito aqui. Amém? Que a gente possa reter este ensinamento, que é uma prevenção. A Bíblia ela nos previne de todos os males, todos. Agora vai depender de nós atentarmos ou não. Amém? Vamos lá agora para o Provérbios também, 16, 28. Também é forte esse, viu? Vou dizer, é forte, mas é gloriosa essa pérola. Diz assim: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Vamos entender aqui, meu Deus, é um manancial de águas vivas, mas dá para a gente entender pelo menos um pouco, para que nós possamos viver melhor nesse mundo e termos paz. Porque quando a gente obedece à palavra, a gente tem paz de espírito. Você já percebeu que pessoas desobedientes, elas não têm sossego no espírito, porque elas estão ali contra Deus. Glórias a Deus. Então, um homem perverso é um homem ruim, malvado, que tem a maldade no coração. Então, a Bíblia diz aqui, o homem perverso levanta a contenda. Os maus, eles provocam dissensão, confusão, disse-me-disse, fofoca. Meu Deus, é muito grave. Ele usa a língua como instrumento para destruir vidas. Está dizendo aqui, ó, o homem perverso levanta a contenda. O prazer dele é causar dissensão, porfia, celeuma. Pessoa perigosíssima. Melhor se afastar de uma pessoa dessa, porque ela vai causar danos irreversíveis, na maioria das vezes. Então, é perigosíssimo. Vou dizer aqui. É porque, às vezes, a pessoa ela tem uma tendência a ser muito sentimentalista, muito emocional, muito fantasiosa. Então, ela acha que vai mudar todo mundo vai ficar bonzinho, que dê amor. Tem pessoas que elas não melhoram porque elas não querem. Elas deixam claro, agora é bom quando a gente tem um discernimento para entender isto. E até respeitar o que ela quer ser, uma pessoa perversa. Pior que tem pessoas que querem mudar as pessoas perversas. Se ela mesma não quiser mudar, ninguém consegue. Até Deus não trabalha no coração perverso se a pessoa não der lugar a ele, se a pessoa não desejar ardentemente a mudança. Imagine Deus o Todo-Poderoso. Pois é. Então, uma pessoa perversa, pessoa ruim, existem pessoas ruins, existem pessoas muito ruins e que elas não querem mais praticar bondade, nem ter uma língua boa, uma língua que seja saudável. Ela quer usar a língua para destruir pessoas. Está dizendo aqui, o perverso levanta a contenda, a confusão, através da língua. Então, para que a gente não caia num problema desse aqui, é melhor o afastamento. Pode até ajudar de longe, orar, jejuar, clamar a Deus por aquela vida, porque pode haver esperança. A nossa função é pedir a Deus. Agora é Deus que vai operar conforme o coração da pessoa. Se dobrar a Ele. Aí você percebeu que as pessoas perversas parece que elas vão de mal a pior sempre.
elas têm uma boca podre demais, suja. Uma boca que causa males terríveis a muita gente. É um perigo grave, meu Deus. E muitas pessoas dentro das igrejas e fora das igrejas são perversas, são malvadas, têm um coração mau. Pessoas que, olha, é a pior malignidade que tem nessas pessoas é a língua. Elas falam, 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 falam. E aquela língua, meu Deus, é inflamada pelo inferno para fazer o mal a pessoas. Por isso que nós temos que purificar os nossos ouvidos. Quanto mais a pessoa ouve aquele relatório de Satanás, aquela obra da carne, mais ela está ali sendo fragilizada espiritualmente pela maldade daquela outra. Porque, na verdade, a maldade está dentro do coração da pessoa, já está. O que Satanás faz? Ele instiga a pessoa. Mas já está dentro da pessoa. É da própria pessoa. É uma obra da carne. A língua é inflamada pelo inferno. Olha o perigo grave. Pois é. Vamos ver agora o difamador. Olha que grave. E o difamador separa os maiores amigos. O difamador, você sabe, que são também pessoas perversas, pessoas que difamam, pessoas que propagam, né? Essas pessoas, elas espalham mentiras, boatos, calúnias, difamações. Elas danificam a reputação de muita gente através da língua. É muito grave. Ela separa os maiores amigos. Antes de tudo, nós sabemos que Satanás odeia ver amizade. Ele é anti-amor. Então, quando alguém tem uma amizade com outra, aquela amizade ali é um alvo do adversário. Porque numa amizade, o que é que existe numa amizade? Comunhão, sinceridade, lealdade, harmonia, comunicação. É aquele sentimento de fidelidade àquela amiga, aquele amigo. Então, ele já odeia isso aí. Então, ele vai procurar os instrumentos que ele tem sobre a face da terra para separar. A Bíblia ainda diz aqui, os maiores amigos. Ou seja, os maiores amigos são pessoas que têm uma amizade forte, firme. Uma admira a outra. Mas ele vai usar os instrumentos que ele tem para separar essas amizades. Quando a pessoa dá ouvidos ao difamador, ela vai ter prejuízo grande. Melhor se afastar. É melhor a pessoa ficar de pé espiritualmente do que ela tentar ajudar um difamador que não presta, não vale nada, e ela mesma cair depois. Ser a vítima daquela língua diabólica. Louvado seja o nome santo do Senhor. O difamador, você sabe, ele mente, calunia, difama. Meu Deus, é muita maldade. É muita perversidade. E tem outra coisa que o Espírito Santo está me lembrando muito. Ele faz de uma maneira bem dissimulada, como se fosse algo puro ali. Mas o coração é maligno, assim como a sua língua. Então, e a pessoa que está escutando, muitas vezes ela
ela vai naquela conversa, ela se deixa levar por aquele ambiente satânico, por aquela pessoa que não presta, meu Deus, que ela é maligna. Ela vive para destruir vidas com a boca. É grave demais, é muito grave. É muito sério. Agora, tudo vai depender de nós. A Bíblia está aqui. Está escrito. Mas, muitas vezes a pessoa, ela quer... Eu já vi tanto isso, meu Deus. Eu também já tentei fazer isso, meu Deus. Ajudar pessoas perversas a mudarem, a terem um coração bom, meu Deus. Já sofri muito. E todos que tentam fazer isso vão padecer. Mas, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando eu li esse versículo aqui, eu desisti, meu Deus. A Bíblia diz o quê? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque quanto mais você ouve aquela pessoa, quanto mais você dá lugar àquela pessoa falar, mais você está se enfraquecendo. Ah, não me enfraqueço não, que Deus está dentro de mim. Pois é, mas ali está tendo uma contaminação no mundo espiritual. Você não vê, mas é real. Às vezes a pessoa ouve aquele relatório diabólico vindo de um coração perverso, difamador, e a pessoa fica ali, ela fica muitas vezes querendo ajudar aquela situação, né, querendo, né, pacificar aquilo ali. Não adianta. A boca da outra pessoa está aberta para difamar, para separar os maiores amigos. Às vezes, você gosta até de uma amizade, de alguém, você tem admiração pela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa vinda da parte de Deus, mas você dá lugar para ouvir, muitas vezes, falando sobre aquela pessoa. Às vezes a pessoa não é nem um exemplo, servo de Deus, mas tem um coração puro e limpo, mas é alvo daquela boca diabólica, perversa. Aí a pessoa dá lugar, dá ouvidos, meu Deus, é grave demais. É como se tivesse... Você sabe quando Eva deu ouvidos à serpente? Ela interagiu com a serpente. Para Eva era uma coisa normal ali, mas a serpente destruiu Eva e Adão. Está entendendo? Eva estava ali. Depois leia Gênesis 3. Você vai ver o diálogo entre a serpente e Eva. Eva deu lugar, bateu papo, interagiu com a serpente. E a serpente, ela veio para matar, roubar e destruir. Assim ela continua fazendo hoje, usando os instrumentos, as pessoas perversas e difamadoras que existem nesse mundo maligno. Então temos que tomar cuidado, muito cuidado. Você quer preservar suas amizades, que não são muitas nesse mundo, cada vez pior, não dê seus ouvidos para o difamador. Falar, nem dizer de um, nem falar de A, nem de B, não dê. Diga, olha, eu vou conversar com Deus. Licença aqui, viu? Se a pessoa falar pelo WhatsApp com você, ou o áudio, ou então a pessoa se encontrar com você pessoalmente, de alguma maneira, você diz, não, licença, eu vou me ocupar agora, eu vou buscar a face de Deus. Porque a gente tem que cortar essas pessoas diabólicas. Porque essas pessoas elas são ervas daninhas. Elas são prejudiciais demais, meu Deus, é muito grave. Que Jesus guarde os inocentes dessas víboras. Pois é, tão grave a difamação. Não só aos olhos de Deus, graças a Deus que está escrito aqui na Bíblia, mas Deus
deu entendimento aos homens para colocar no Código Penal, fala sobre o difamador. A pessoa que é difamada, você sabia disso? Ela pode ir numa delegacia, abrir um boletim de ocorrência, aí vai ter um processo. E aquela pessoa difamadora, ela tem uma pena contra ela, sabia? De 3 meses a 1 ano de cadeia. Para ela aprender a não difamar mais ninguém. Diz assim, ó. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, 3 meses a 1 ano de detenção. Para você ver o quanto é grave até aos olhos dos homens. Até diante da lei dos homens é grave. Imagine diante da lei de Deus. Então, nós precisamos vigiar. Os nossos ouvidos não são vasos sanitários. Nossos ouvidos estão para... Porque você sabe que existem 3 vozes. A voz de Deus, a voz do homem e a voz da serpente. Vamos ficar com a voz de Deus. É melhor. Louvado seja Deus. Nós sabemos que algo está errado, vamos nos sair daquilo ali. A Bíblia diz fugir de toda aparência do mal. Uma pessoa difamadora, uma pessoa perversa, ela não tem nem aparência, ela já é o mal. Ela não merece crédito, porque a vida dela é para danificar as pessoas. É o tempo todo. A mente dela trabalha em prol de prejuízo de vidas. Vamos tomar cuidado. Que essa pérola aqui fique retida dentro de nós, dentro, para que não venhamos a padecer, para que não venhamos a ser vítimas dessas pessoas malignas, em nome de Jesus. Outra pérola que Deus me deu fica no livro de Provérbios 13, versículo 12. Vamos lá, né? Porque esse versículo aqui, a gente conhece, que a gente sempre está falando ou ouvindo, sempre. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Meu Deus, meu Jesus Cristo. Pois é. Quando diz a esperança demorada enfraquece, fala de entristecer o coração. Então, o que significa esta esperança aqui no hebraico? Confiança, perspectiva, expectativa. E geralmente, esta esperança está aqui, esta esperança está ligada aos sonhos, às realizações, às promessas de Deus. Está entendendo? Então, a esperança demorada enfraquece o coração. Verdade, está dizendo aqui na Bíblia, é a verdade, enfraquece mesmo, entristece o coração. Aqui está dizendo a esperança demorada. Então, na verdade, enfraquece o coração, a esperança enfraquece o coração. Meu Deus. Uma coisa é quando há a promessa de Deus. E outra coisa, outro tempo, é o cumprimento. Você veja que o tempo é o tempo de Deus. Então, o nosso tempo é diferente. Por isso que acontece isto aqui. A pessoa passa pelo teste do tempo. O tempo vai passando, ela não vê acontecer o que ela está esperando, os sonhos dela, as aspirações dela. O que é que acontece? Ela começa a se entristecer ao perigo, começa a ficar oprimida.
Tem que ter muito cuidado para que essa tristeza aqui, ela não consuma essa esperança. E a pessoa não venha receber o que já está proposto, o que Deus já preparou para ela. Você já percebeu quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas que se casaram com as pessoas erradas, se casaram depois de se converterem? Eu falo dessas pessoas, não adiante, claro, tempo da ignorância. A pessoa esperou um pouquinho, não aguentou, a carne falou mais alto, foi o que ela fez? Pegou a primeira pessoa que apareceu e casou. E diz ela que é de Deus, vive o inferno. Para se sair é difícil. Foi o que ela fez? A esperança, ela começou a esperar, o coração dela ficou fraco, ela disse, olha, eu vou resolver essa situação. Pegou a pessoa errada. E padece muito. Porque muitas pessoas pensam, não, depois Deus vai consertar. É difícil, porque Deus conserta quando a pessoa está no mundo, fez um casamento, digamos, errado no mundo, se converte ao Senhor e o casal quer mudança. Aí Deus faz a obra. Mas depois que a pessoa se converteu, a pessoa está ali servindo ao Senhor, muitas vezes até na obra de Deus, trabalhando, mas a esperança começou a entristecer, enfraquecer o coração. A pessoa, muitas dessas pessoas, elas caem da graça porque elas decidem seguir o seu próprio coração. E muitas ficam esperando, mas ali vão ficando entristecidas, atribuladas, muitas vezes com muitos pensamentos no coração que não convém. Tem que ter muito cuidado mesmo, porque antes da vitória, antes de saltar de alegria, vem a espera, vem o sofrimento, as lágrimas, é verdade. É difícil isso? É difícil. Quem quer sofrer? Quem quer esperar? Quem quer? Quem quer ficar só na expectativa? Às vezes passa 2, 3, 5 anos a pessoa ali, esperando, a pessoa está confiando que vai receber, daqui a pouco ela fica enfraquecida, fica triste, angustiada. Louvado seja Deus. Não podemos deixar que essa demora prejudique a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa perspectiva. E vou lhe dizer mais, essa confiança, essa expectativa e essa perspectiva é no sobrenatural. Aqui, essa esperança é no sobrenatural, ou seja, algo que venha de Deus. Por exemplo, você tem um sonho, um exemplo, de ter um filho. Você tem um sonho de ter um filho. Tem alguma restrição, alguma barreira aí que não vem o filho de forma alguma. Então Deus diz a você que você vai gerar um filho. O que é que acontece? Essa esperança aqui. Você começa a ter esperança, confiança que aquele filho virá como Deus falou. Ou seja, é algo sobrenatural. É a realização de um sonho que você tem, que depende de Deus, que Deus já disse que vai fazer. Assim é com o casamento, com o emprego, com a vida familiar, assim é com o filho, assim é com tudo. Às vezes a pessoa tem um filho que é rebelde, digamos assim, está fazendo coisas erradas. Então a pessoa recebe a promessa que vai haver a salvação daquele jovem, daquela moça. O que é que acontece? O tempo vai passando, às vezes a pessoa vai piorando ainda mais. E a pessoa começa, o pai ou a mãe começa
o coração a ficar entristecido, enfraquecido. Porque ele está dizendo assim, olha, o tempo está passando, nada está acontecendo. Deus está a trabalhar. Deus não falou, ele vai fazer. Agora, por favor, esta demora não pode. Esta demora que enfraquece, que entristece o coração, não pode. Essa tristeza não pode consumir essa esperança. No sobrenatural. Você sabe, óbvio, já está dizendo o nome. Sobrenatural só vem de Deus. Então não adianta. A verdade é essa. Não adianta. Porque se a pessoa... A verdade, meu Deus, se a pessoa se desesperar, ela vai se enfraquecer mais ainda. E pode até sucumbir. Ela diz até assim, não vai acontecer nada comigo, porque eu sou forte, cuidado. É muito perigoso a pessoa dizer que é forte. Muito, meu Deus. A gente tem que ter muito temor a Deus e não dizer isso, nunca. A nossa fraqueza é aperfeiçoada pelo poder de Deus, é diferente de sermos fortes. Eu já vi um jovem dizer uma vez, eu sou forte, nunca vou cair, nunca vou fazer isso nem aquilo. Começou a discorrer. Meu Deus, foi horrível a queda desse jovem. Horrível. Horrível demais. Porque ele se colocou num pedestal que ele era forte. Mas, se a pessoa disser que é forte, ela está fadada a cair. Nós somos fracos. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sempre temos. Somos fortes espiritualmente, por favor. Vem de Deus isso, em nome de Jesus. Essa fortaleza não vem de nós, jamais. Vem dele, do Pai das Luzes. Eu tenho muito temor mesmo. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado mesmo. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Então, aqui, a esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo chegado é a árvore de vida. Louvado seja Deus. O que é que quer dizer isso? Vai ser cumprido o que Deus falou. Vai ser. É porque Deus não trabalha segundo as nossas emoções, nem as nossas pressões. Porque às vezes a pessoa quer pressionar Deus, ela quer tentar sensibilizar Deus. Não adianta isso. Deus tem um tempo certo. Ninguém vai mudar isto em Deus. Ninguém apressa a Deus, sabia? Não adianta. Deus não é movido pelas nossas ansiedades, né? O desespero que a pessoa às vezes fica, aquela confusão na mente, aquela perturbação, aquela turbação. Deus não se deixa levar por isso. Sabe o que Deus quer ver? O servo dele, a serva dele, na presença dele, fazendo a ele um culto racional. Deus falou que vai fazer. Amém. A esperança demorada enfraquece o coração. Você está vendo que você está ficando entristecido? Busque a presença de Deus. Busque, se alie a Ele, se apegue mais a Ele. Ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Se junte com pessoas espirituais. Sempre. Que não são muitas, são raríssimas também. A verdade é esta. Essas pessoas podem te ajudar muito nesse processo de espera.
São essas pessoas que podem fazer alguma coisa por você. Incrível, né? Louvado seja Deus. Essa é a palavra que o Senhor, mais esta pérola que Deus me deu para ministrar. Então, hoje nós conhecemos 3 pérolas que vamos guardar dentro de nós por toda a eternidade toda. Já parou para pensar o valor dessa pérola? Dessas pérolas? Já parou? Pois é. E essas pérolas aqui, ninguém rouba de nós. Jamais. Glórias a Deus. Por isso que a gente tem que escondê-las no nosso coração, lá dentro, no profundo de nós, para que não entristeçamos o Senhor jamais. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.